e vou apresentar o trabalho sobre Maria Antonieta de conclusão de curso. Bom, o meu trabalho ele tem como tema o espelho da história, a outra face de Maria Antonieta. Eu procurei nesse trabalho retratar uma Maria Antonieta que as pessoas não fosse aquela Maria Antonieta que a gente buscasse nos livros, que é aquela Maria Antonieta que é fácil de contar a história, que foi rainha da França e tal. Então eu procurei contar, eu quis mostrar a Maria Antonieta, a personalidade dela. Bom, eu vou, antes de tudo, contar um pouquinho da vida da Maria Antonieta. Maria Antonieta ela nasceu em 1755, no dia 2 de novembro. Ela era austríaca, filha de Maria Teresa e de Francisco Estevão de Lorena. Ela era arquiduquesa e ela tinha uma vida, ela já foi, desde que nasceu, ela foi criada para ser uma dama da sociedade. E ela, desde muito novo, né, no século XVIII, as pessoas elas já se casavam muito cedo, com 12, 11 anos de idade. Quando Maria Antonieta tinha por volta de 11 anos, começou-se a negociação do seu casamento. E o seu casamento ele tinha um princípio político. As pessoas, assim, a família dele e a família de Luís XVI, elas queriam se unir, porque unir o reinado da Áustria com o da França era, politicamente dizendo, era muito bom e muito importante. Bom, sua mãe demorou 2 anos para conseguir fazer essa união. Foi 2 anos de muito questionamento do rei Luís XV, porque o Luís XV ele queria ter certeza que ele ia ter uma futura rainha francesa, que ela poderia até não ser francesa, mas ela tinha que agir como uma francesa e ela tinha que ter sotaque francês, ela tinha que ter costumes franceses. Então por isso que demorou tanto tempo para que esse casamento realmente fosse concretizado. E só depois que ele teve realmente certeza de que ela poderia ser uma boa rainha francesa, para o povo francês, é que ele aceitou que ela se casasse com Luís XV. Bom, o casamento dela aconteceu em duas fases. Uma, ela se casou na Áustria, com os costumes austríacos. Ela se casou com o representante do rei, do duque Luís XVI. E foi um casamento todos feitos nos costumes austríacos. E 2 meses depois, ela se casa com o rei mesmo, com Luís XVI na França, com os costumes franceses. Porque, segundo a tradição, depois que ela se tornasse arquiduquesa, ela não poderia levar nada da Áustria, nem um só pano, nem uma só fita, nada. Então, por isso que acontece o casamento em 2 fases. Uma porque ela tinha que casar nos costumes dela, daquilo que ela foi criada, e depois ela casou nos costumes da Áustria, da França. O casamento aconteceu, ela tinha 14 anos na época, mas somente 7 anos depois o casamento de Maria Antonieta foi consumado. Ela tinha um probleminha entre eles dois, e então demorou 7 anos. Isso gerou muita dúvida para o povo francês. O povo francês começou a duvidar de que se ela realmente era perfeita, se ela realmente não tinha nenhum problema de se casar com o futuro rei da França. Né? Bom, vou falar um pouquinho da maternidade. Maria Antonieta teve 4 filhos. O primeiro ela teve com 23 anos de idade, que foi Maria Teresa. Logo que ela teve Maria Teresa, o Luís XVI, ele deu o Petit Trianon para ela de presente, que era um palácio na região de Versalhes, onde era um palácio que assim, ele era um mini palácio e ele não tinha os luxos que Versalhes oferecia para ela. Então ele era um lugar mais do campo, um lugar onde ela não precisava se expor tanto para a sociedade. Em 1781, ela tem o primeiro filho, homem, o primeiro herdeiro, que era o que era considerado que ela veio fazer na França. Quando ela se casou com Luís XVI, a primeira coisa esperada é que ela tivesse um filho homem. E só em 1781 que ela consegue ter. Em 1785, nasce o terceiro herdeiro, Luís Carlos. Em 1786, nasce a última filha de Maria Antonieta, Maria Sofia. Essa veio a falecer há 1 semana antes de fazer 1 ano de idade. Ela nasceu já com alguns problemas. Agora eu vou falar de julgamento e morte. Maria Antonieta, ela foi julgada
pelo povo francês por os erros que o seu esposo cometeu durante o reinado que ele teve. Mas Maria Antonieta, nessa fase da vida, ela se mostrou uma mulher muito determinada, porque ela teve a mesma sentença do esposo, de Luís XVI, e ela mostrou que a todo tempo ela estava ali, independente do que haviam dito a vida inteira dela. Ela estava ali e ela, mesmo sabendo que Luís fez tudo que podia pela França, ela não se deixou abater. Ela ficou na prisão cerca de 1 ano. Em 30 dias, todos os cabelos dela ficaram brancos. E isso era muito engraçado, porque a gente nunca vê, né, um fenômeno assim, o cabelo ficar branco em tão pouco tempo. E ela dizia que quando isso aconteceu, tem relatos em livros que diz que o cabelo era a coisa que ela mais gostava nela. E como ela sabia que ela não ia poder mais cuidar, por que ele ter o brilho que ele tinha antes? Bom, Maria Antonieta foi morta, guilhotinada. O último pedido que ela fez foi escrever uma carta para os filhos dela. E ela dizia na carta que a única coisa que ela queria que os filhos entendessem e que eles nunca deixassem de ser eram unidos. Que ela estava morrendo ali por ter aceitado casar com Luís XVI e que ela queria que os filhos tivessem isso, a união entre eles, independente do que fosse acontecer. Os filhos dela foram criados depois pela irmã de Luís XVI. E essa carta a gente não sabe se não tem relatos verídicos dizendo se a cunhada, que no caso ela chamava como irmã, se conseguiu chegar ali. Bom, eu contei um pedacinho da história dela, mas eu queria mesmo, o meu foco em si é na Maria Antonieta por ela mesma. Eu procurei em muitos livros e muitos filmes tentar entender o porquê ela era relatada da maneira que ela era relatada hoje em dia. Como a rainha da moda, a rainha que deixou muita coisa, era uma rainha de desfrutes. E eu queria entender se ela era realmente esse tipo de mulher, porque a conduta que ela teve no julgamento e na morte dela não me relatava uma mulher fútil, me relatava uma pessoa com personalidade, uma pessoa que sabia o que ela queria. E foi aí que eu me aprofundei. Então, segundo alguns livros que eu li, Maria Antonieta, ela era uma mulher que ela tinha muita preocupação com o povo francês. E ela era uma mulher participativa, ela era uma mulher que por ela não vivia na corte, ela vivia com as roupas mais simples, do jeito mais simples. Por isso que quando ela ganhou o Petit Trianon de Luís, ela se sente assim, ela vê ali a possibilidade dela ser ela mesma, porque ali ela não precisa mostrar elegância, ela não precisa mostrar postura, regras de etiqueta que ela tinha que mostrar quando ela estava na alta sociedade. E Maria Antonieta, ela teve uma participação muito grande. Ela, apesar de não ter muitos relatos, ela era uma pessoa que ela ajudava muito. Ela estava muito presente no povo, apesar de não poder muitas vezes. Porque para ela ir de Versalhes para a França, para Paris em geral, ela tinha que pedir uma autorização, tinha que ir toda uma comitiva junto com ela, então não era uma coisa muito fácil. Mas o que ela pôde fazer pelo povo, ela fez. É muito famosa uma frase que ela diz, que quando está no auge da Revolução Francesa, ela fala, se não tem pão, como um brioche. E essa frase, para mim, eu fui muito atrás para ver se isso era verdade, porque se isso fosse verídico, eu entenderia que ela não era a pessoa que eu estava buscando que ela fosse. E não tem nenhum relato dizendo se essa frase é verdadeira ou não, mas pelo que eu li e pelo que eu pude entender da personalidade dela, eu acho muito difícil ela ter dito isso, porque ela era uma pessoa que ela se preocupava, que ela dava cara pro povo, que ela ia, ela queria entender, tanto que ela era muito próximo das pessoas que serviam ela, dos castelos. Então assim, ela era uma pessoa muito humana. Mais ou menos isso. Aqui é o meu painel de inspiração, e é nele que eu consegui entender, como posso dizer? Eu consegui deixar claro o meu foco. Eu queria entender por que aquela Maria Antonieta que foi pintada no século XVIII era retratada dessa maneira hoje em dia, no século XXI. E eu acredito que nesse painel, acho que vocês consigam entender o que eu quis trazer da minha coleção. Ela
ela tem desde o luxo de grandes roupas, a simplicidade, a um olhar tristonho, a uma mulher que tinha um conteúdo que não era só beleza, ela não era só roupas, ela não era só aquela coisa que as pessoas viam, que a alta sociedade francesa via. Então acho que aqui mostra bem as fases dela e como ela era diferente do que é retratado hoje em dia, nas pinturas que vocês podem verificar ali e lá. Então, acho que é a distinção bem do que ela era, do que ela foi, do que ela era vista, do que ela era de verdade, do que ela foi vista no século, ao passar do século. Bom, o meu público-alvo eu defini através de gráficos, através de questionários de perguntas. E eu queria um público que fosse um público que entendesse o luxo e se preocupasse com a humildade. Então, foi difícil conseguir pegar esse meio termo. Eu fiz através de questionários, foi feita com 120 pessoas. E eu fiz perguntas que conseguissem me relatar, conseguissem ter assim, um pouquinho mais da personalidade de cada um. Então aqui são perguntas básicas: estado civil, qual cidade mora, se possui carro próprio, se tem filhos. E aí eu cheguei nesse painel de público-alvo. Bom, meu público-alvo, ele é um público-alvo de classe A e AA. É um público-alvo bem seletivo, um público-alvo que ele se importa com a moda. Ele está focado, ele sabe o que é tendência, ele sabe o que vai vir, o que está por vir ainda. Só que ele é um público-alvo que ele se importa com a sociedade em geral. Todas essas que estão na foto, elas são blogueiras. E em todos os blogs delas, por mais que elas falem de moda, ao mesmo você consegue ver postagem delas preocupada com a sociedade, preocupada com o meio ambiente. Então eu no meu questionário eu entendi que o meu público-alvo era mulheres igual essas, que estavam preocupadas sim com a beleza, que queriam mostrar a elegância, mas que estavam preocupadas com uma outra parte que não tem glamour, que é a parte da solidariedade, é a parte que você vai e ajuda o necessitado. Então aqui eu consigo descrever bem elas. Eu acho que é a melhor maneira que eu consigo ver de descrever meu público-alvo. Bom, a minha cartela de cores é uma cartela que, para mim, acho que é uma das coisas mais difíceis de fazer, porque eu queria usar tons que já eram bem usados no século XVIII e eu queria usar tons que eram usados somente hoje em dia. Eu acho que eu consegui chegar numa tabela de cores harmônica. Ela tem cores desde cores mais escuras a cores mais claras. E são cores que eu acho que dão serenidade. Eu acho que são cores que impõem um pouco. E elas têm, acho que todas elas, querendo ou não, elas combinam entre si. Então elas têm uma certa ligação. Se você juntar um daqui e um de lá, eu acredito que todas elas, para mim, eu consegui unir todas elas e fazer uma coisa harmônica. Bom, a minha coleção, a minha marca, ela é focada em alta costura. Porque eu acho que para você ser uma mulher igual a Maria Antonieta, você não pode ter um vestido que você vá numa festa e encontre outra pessoa com o mesmo vestido. E eu tinha uma preocupação muito grande com isso, porque eu achava que cada mulher, eu acho que ela tem que saber o quanto ela é exclusiva, o quanto ela é importante, o quanto aquilo é especial para ela, somente para ela. E eu tinha muita preocupação. Eu fiz alguns modelos que ficaram prontos, que são modelos que eu queria a pronta entrega, mas eu tenho, o meu maior foco da minha coleção é a parte do que você chega e fala: olha, eu quero tal coisa, eu quero aquilo, eu quero que você desenhe uma coisa que tenha uma rendinha ali, e eu criar aquilo que é o sonho da pessoa. Então o meu cuidado era criar o sonho de cada uma delas, independente se ela fosse chegar e falar: olha, eu quero um vestido todo com fenda, com isso, aquilo. Não. E a outra chegasse e falar: eu quero um vestido todo romântico. Eu quero poder mostrar as duas, eu quero poder fazer as duas, atender os dois tipos de pessoa. Porque eu acho que, independente se você é romântica, se você é sexy, se você é exclusiva, eu acho que é uma coisa muito importante.
Bom, agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho dos croquis, que são vestidos que já foram desenhados, alguns fabricados. Ele vem de vestidos curtos a vestidos longos. Esses têm linhas mais românticas, marcando a cintura como era marcado no século XVIII. Vestidos que têm uma certa leveza, mas ao mesmo tempo tem bordados, tem coisas que destacam ele, que deixam ele diferente. Eu fiz vestidos curtos, vestidos longos e vestidos midi, porque eu acho que a gente tem momento que a gente quer usar o midi, tem momento que a gente quer usar um longo, tem momento que a gente quer usar um curto. Então eu acho que a gente precisa dar opção para o cliente. Eu acho que o cliente precisa entender que ele tem opção. E eu acho que mostrando que ele tem essa opção fica mais fácil às vezes dele querer, porque às vezes ele não lembra que eu quero um modelo midi. Às vezes ela não tem isso no momento, porque para ela é o curto ou é o longo. Então eu procurei retratar tudo isso. Vestidos longos com leveza, com fluido, com volume, porque eu acho que dá uma certa elegância na mulher. Então sempre com volumezinho, com renda, muita renda. Eu trabalhei bastante renda na minha coleção, porque eu acho que é uma coisa que eu consegui retratar bem do século XVIII. As rendinhas, os babados, os pequenos detalhezinhos que deixam um vestido mais bonito. Vestidos que tem duplo uso, saia, fica um vestido curto, coloca a saia, você vai numa festa de gala. Então eu acho que isso é bom, porque a pessoa compra o vestido, ela vai num casamento, mas ela pode ir num jantar, que é tranquilo. E o vestido hoje em dia, ele não é uma simples compra, ele é um investimento. O vestido é uma coisa que hoje ele tem um valor muito alto de ser feito e até mesmo de ser usado. O valor que você tem dentro de uma roupa é muito grande. Usei bastante estampa, porque eu acho que retrata muito a época, o floral, aquela coisa delicadinha, aquela coisa de boneca. E eu consegui. E eu fiz uma linha inteira só de corpete. Por quê? Mas corpete não é ruim de usar, aperta, machuca? Pode até ser, que algumas mulheres sim, mas ele modela o corpo da mulher, ele deixa ela definida, ele deixa elegante, ele deixa a gente se sente dentro de um corpete muito mais bonita, apesar de às vezes ele dá uns apertãozinhos, mas que a gente se sente. Então eu foquei em uma linha da coleção Pony Corpete, com saias curtas e com saias longas. Então, troca a saia, você tem o corpete é uma coisa que você usa com jeans, você usa com outra coisa. Então, é uma opção que você vai ter mais, é um vestido que você vai ter mais opções de usar ele depois, um investimento que você vai poder usar durante o seu dia a dia. Bom, a tabela de tecidos, eu trabalhei com tecidos como cetim, seda, gazar e tule, renda e musseline. Eu escolhi, na verdade, esses tecidos porque eu não queria mostrar uma coleção que eu chegasse e olhasse para a pessoa e falasse assim, olha, ele vai custar R$5.000. Eu queria poder atender a de 5.000 e queria poder atender a que pode pagar 500. E esses tecidos me proporcionaram isso. Porque o cetim de seda, ele não é a seda, mas ele tem o efeito da seda. E eu consigo fazer uma roupa mais em conta por isso. Então, eu fiz essa escolha de tecidos justamente pensando nisso, no custo final desse vestido. Quanto que esse vestido vai custar lá na frente? Ou qual que é a durabilidade? Será que compensa você gastar num vestidinho curto uma renda que vem da França? Tem um caimento? Tem. Não vou tirar o mérito da seda. Mas eu acho que a gente pode aprender a fazer adaptações. E foi o que eu fiz. E foi o que eu optei. Então eu optei por tecidos mais simples, mas tecidos que não deixassem de ser elegantes. Então, o musseline no estampado, o gazar com brilhozinho, a renda com e sem bordado. Então eu optei por esses tecidos para haver um equilíbrio na coleção. Bom, o meu plano de lançamento da minha marca, eu defini alguns tópicos. Eu defini primeiro um desfile nos principais shoppings da cidade. Que no caso desse desfile, ali você já aguça a vontade da mulher de ter aquilo. Só que aí você aguça a vontade dela e ao mesmo tempo você mostra pra ela que ela é exclusiva, que se ela quiser aquele, é só aquele, não tem pra outra pessoa. Campanhas online em redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram, que são coisas que hoje em dia eu acho que se a gente não fizer é uma forma de estar desatualizado.
Eu acho que é uma das melhores maneiras de você vender o seu peixe, né? Como a gente costuma dizer. É a melhor maneira de você vender o seu peixe e você é uma maneira fácil, uma maneira que ela não custa caro e é uma maneira eficiente, porque você publica aquilo agora, daqui a pouco um curte, outro vai curtindo e aquilo, a hora que você vê, ele já está no Brasil e no mundo inteiro de uma forma mais rápida possível. Divulgação em blogs de moda. Eu coloquei divulgações em blogs de moda porque, como meu público-alvo eu vejo nessas blogueiras, então eu acho que teria tudo a ver uma publicidade, um post dizendo, explicando, comentando. Então eu acho que as publicações em blogs de moda, eu acho elas muito válidas, eu acho que elas são muito lidas e ali você consegue explicar melhor o seu produto, você tem possibilidade de escrever sobre o seu produto, então eu acho que isso valoriza muito. Comerciais na televisão em horários estratégicos. Esses comerciais em horários estratégicos eu quis dizer porque eu acho assim, eu acho importante o meio de televisão e eu acho que o rico assiste, o pobre assiste, o meia classe assiste, todo mundo assiste. Então eu acredito que no horário certo, ele bem colocado e uma coisa curta, uma coisa para você dar uma vontade, eu acho que ele é muito bem-vindo. Eu acho que é uma maneira de publicidade muito boa de se fazer ainda hoje em dia. Apesar de que a maioria das pessoas acham que campanha online é mais rápido, é mais fácil, é mais barato. Só que o retorno que a televisão dá é grande, então eu acho importante isso. Bom, aqui eu vou mostrar uns pouquinhos dos detalhes da marca. Aqui tem essas sacolas. A marca leva meu nome, Rayane Cotrim. Ela é um F e um C porque ela tem dois significados para mim, como Rayane. Meu nome é Rayane Cotrim, como eu já falei para vocês. E a minha mãe chama Rosane e meu pai Carlos. Então, para mim, isso tem um significado muito grande, porque eu consigo unir duas pessoas que eu amo muito e unir a minha própria personalidade em uma coisa só. Então, aqui são sacolas simples. Eu não acho que tenham que ser sacolas luxuosas. Eu acho que esse não é um lugar onde eu devo investir fortunas. Eu acho que o simples muitas vezes sai mais bonito. Então eu optei por sacolas mais simples, por coisas mais delicadas. Aqui tem alguns detalhes de etiqueta. Bom, todas as roupas da marca, elas levam a etiqueta grande, que é a etiqueta com o símbolo da marca, e lateralmente ela leva a etiqueta com o meu nome. Essas etiquetas também com tamanho, esses tags, com tamanho da roupa, o nome da cliente, a data que foi feita, para que é uma etiqueta mais para você escrever. E ela vem com um recadinho, que é transformando seu sonho em realidade. Porque eu acho que não tem mulher nenhuma que não olha e fala assim, ai, meu sonho era ter aquele vestido assim, assim, assim. Mas muitas vezes só realiza quando vai casar, que a gente nunca fazia pra gente, né? Bom, eu vou fazer os agradecimentos finais e logo após eu vou fazer o desfile. Bom, tenho que agradecer primeiro a Deus por ter me dado forças durante esses 2 anos. Tenho que agradecer também as pessoas que Deus colocou em meu caminho e que não me deixam desistir. Agradeço aos meus professores, que sempre estiveram aí, disponíveis para qualquer dúvida e que tiveram, acima de tudo, paciência comigo. Agradeço também a minha família, aos meus pais Rosane e Carlos e ao meu irmão Pedro Henrique, por me aguentarem todos os dias, principalmente nos dias de mau humor e estresse. A paciência de vocês foi fundamental para eu conseguir concluir esse trabalho. Agradeço também ao meu irmão Antônio Neto, que mesmo de longe me apoiou tanto emocionalmente quanto financeiramente, sempre me dando a certeza de que seria capaz. Agradeço as minhas tias Ana Carolina, Adriana Fina e Adriana Fofa, que sempre me fizeram me sentir talentosa e capaz de seguir em frente. Agradeço a minha avó Nilza por todas as vezes que falou que eu era capaz e por estar aqui hoje, mesmo sabendo da dificuldade que isso causa. Não poderia deixar de agradecer a minha avó Neide, que a cada rabisco meu eu já vi um talento que muitas vezes nem eu mesma conseguia enxergar, mas que para ela estava ali. Agradeço a ela por ter herdado essa paixão que é a moda em nossas vidas. Sei que hoje estou realizando não somente o meu sonho, mas o da senhora também, e isso me faz me sentir muito mais completa. Agradeço também a todos os meus amigos que tiveram uma paciência tanto comigo, que entendiam quando eu não podia sair para fazer o TCC. Obrigada a todos e saibam que agora eu já tenho tempo para vocês novamente. Agradeço a Mara,
que foi uma pessoa que durante esses 2 anos sempre esteve comigo, me dando palavras de conforto e falando, não, você vai conseguir. E eu sei que com muito custo você também está aqui hoje. Bom, agradeço a todos vocês que estão aqui presentes por fazer parte de um dia muito importante em minha vida. Um dia que eu realizo um grande sonho. E é isso. Muito obrigada. E agora eu vou dar um sim, tá? Porque eu queria que ele fosse um vestido de festa, mas eu queria que ele fosse um vestido delicado. E eu fiz ele ficou pronto, eu olhava pra ele e eu tinha uma certa dúvida. E eu acho que só hoje, a hora que eu vi ele pronto, o cabelo feito e todo completinho, que eu entendi que ele era aquilo. Eu entendo que ele retrata uma mulher bonita. Ele tem o volume, ele tem ao mesmo tempo a leveza e ele tem a delicadeza que ela tinha. A Bruna, segunda modelo, ela vem com corpete, que é uma linha que eu acho bem bacana da coleção, que é uma coisa que eu quis investir bastante, e com a sainha. É uma peça que você consegue usar avulsa ou não, então ela é uma peça coringa, você usa com jeans, você usa com qualquer outra saia que você possa usar, mas assim com a saia toda de tule, toda delicadinha, toda menininha, ela dá um luxo pra noite. A terceira modelo, a Letícia, ela veio mulherão, né? Que eu acho que dentro da personalidade da Maria Antonieta também tinha. E a Letícia veio mulherão com aquela coisa, será que ela tá, será que ela não tá com a roupa, né? Porque a roupa parece que tá fora dela. E ela é uma roupa toda feita à mão. Dá uma voltinha, Letícia. Ela tem todo um trabalho técnico e ela, ao mesmo tempo que ela é uma roupa sexy, ela é uma roupa romântica, pela renda, pelo trabalho da renda. Até se vocês quiserem dar uma olhadinha de perto, ela é uma renda bem trabalhada, uma renda bem delicada. Então eu acho que por mais que ela dá um ar sexy, a roupa, uma coisa mais olhem pra mim, ela tem uma leveza. Então eu acho que assim, as 3 roupas, elas têm 3 estilos diferentes, mas elas retratam o mesmo tipo de mulher. Eu acho que uma mulher com a personalidade que eu procurei, ela consegue usar as 3 roupas em 3 ocasiões completamente diferentes. Então eu acho que isso era importante, eu poder fazer roupas que ao mesmo tempo hoje eu quero me ver sexy, hoje eu quero me ver romântico, hoje eu quero me ver menininha. Então eu acho que eu consegui retratar bem elas.